tá se preocupando à toa. O diagnóstico do homem não significa nada. Tenha calma. Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida e determino o tempo pra curar as feridas. Sou eu quem faço. Quem é o homem pra pôr um ponto final onde eu não coloquei? Não entre em desespero, enxugue as tuas lágrimas, é tudo passageiro. Você precisa confiar e descansar. Descansa, quem te prometeu garante. Descansa, este mal não é pra morte. Descansa, sou eu que estou tocando agora. Já tenho a tua vitória, só precisas descansar. Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida e determino o tempo pra curar as feridas. Sou eu quem faço. Quem é o homem pra pôr um ponto final onde eu não coloquei? Não entre em desespero, enxugue as tuas lágrimas, é tudo passageiro. Você precisa confiar e descansar. Descansa, quem te prometeu garante. Descansa, esse mal não é pra morte. Descansa, sou eu que estou tocando agora. Já tenho a tua vitória, só precisas descansar. Eu sou Deus antes da medicina, antes de tudo eu já existia. Eu sou dono das noites de choro e também das manhãs de alegria. Eu sou dono de tudo, eu sou. Eu sou dono de tudo, eu sou. Descansa, quem te prometeu garante. Descansa, esse mal não é pra morte. Descansa, sou eu que estou tocando agora. Já tenho a tua vitória, só precisas descansar. Só precisas descansar. Olá, graça e paz, boa noite a todos. Estamos retornando para darmos continuidade ao 9º dia deste grande propósito em orações, mudança de vida. Mas antes gostaria de dar boas-vindas aos irmãos e irmãs que estarão acessando posteriormente a este grande propósito. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei exatamente o horário do clique, mas eu creio poderosamente que há de edificar a sua vida, que há de restaurar a sua fé, a sua confiança naquele que é fiel para cumprir aquilo que prometeu. Sim,
Seja qual for a tua luta, os teus desafios, as tuas limitações, não desanime. Para Deus não há impossível, nem que sequer há coisas difíceis. Você pode pensar que há coisas que nunca vão mudar na sua vida, que sempre terá que enfrentar, mas Deus pode. Não há nenhuma vida que o Senhor não possa mudar, mas Ele só vai mudar se você permitir, e essa mudança pode até doer, mas a verdade é que vai valer a pena. Tenha fé, acredite que Deus tem o melhor para você e mude de vida hoje mesmo. E nesta noite, no 9º dia, o projeto A Marca da Promessa traz para leitura e meditação o livro do apóstolo João, 1 de João, capítulo 1, versículo 9. A palavra diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém. E graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, se desconecte de tudo e permita que a palavra nesta noite adentre no seu coração. A primeira parte deste início deste grande propósito, purificando do pecado cometido. A primeira parte é a purificação de todo o pecado cometido. Isto é tratado em 1 de João, capítulo 1, versículo 9. Diz assim em uma outra versão: se você confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar. A condição para o perdão para esse tipo de limpeza é confissão do pecado que cometemos, ou, em outras palavras, uma confissão pela qual andei nas trevas. Obras cometidas das trevas. Este é o perdão dos pecados que tira toda a condenação. Essa limpeza ocorre em um momento. Se cometermos um pecado mais tarde, não seremos acusados ou rejeitados. Preferiremos ser defendidos por Jesus, que é a expiação por nossos pecados e que novamente nos perdoará nosso pecado se o confessarmos. 1 de João, capítulo 2, versículos 1 e 2. No entanto, a intenção é que não pequemos mais, mas vivamos uma vida completamente vitoriosa. 1 de João, capítulo 3, versículos 6 a 10. Todo o pecado que o homem comete é fora do corpo. 1 de Coríntios, capítulo 6, versículo 18. Portanto, podemos dizer que nosso corpo está sendo contaminado exatamente quando cometemos um pecado. Portanto, é possível usar a expressão que é aplicada em Hebreus, capítulo 10, versículo 22. Quando se trata do perdão dos pecados, e o corpo lavado com a água limpa. Isso corresponde à parte do agente de limpeza que fluía do lado de Jesus quando ele estava pendurado na cruz do Calvário. João 19, versículo 34. A água que fluía do lado de Jesus era uma parte do sangue, a parte do agente de limpeza, designada para a parte da limpeza dupla. Assim como nós, no natural, somos purificados externamente pela água e interiormente pelo sangue. A parte do sangue de Jesus, que João chamava de água, corresponde a um único tipo, o exterior, a purificação ou perdão dos pecados. A segunda parte, limpeza interior. Essa parte do poder de limpeza do sangue é mencionada em 1 de João, capítulo 1, versículo 7 e 8. Infelizmente, é muito menos conhecido. As pessoas costumam usar o versículo 7 para indicar o perdão dos pecados, que no contexto, juntamente com o restante do versículo, são totalmente sem sentido. O requisito para essa limpeza é completamente diferente do requisito de participar da primeira limpeza, o perdão dos pecados.
O requisito para essa limpeza é andar na luz como Deus na luz está. Que não cometemos obras das trevas ou, em outras palavras, cometemos pecados, pois é muito fácil entender que, se andarmos na luz como Ele está na luz, não cometeremos pecado e também não precisaremos do perdão dos pecados. Essa limpeza mencionada em 1 de João, capítulo 1, versículo 7, e que precisamos quando andamos na luz, quando não cometemos pecado, deve ser necessariamente um tipo diferente de limpeza do que a mencionada no começo. Não é uma purificação do pecado cometido, mas de ter pecado. Uma purificação não de todo o pecado que um homem pode cometer. O pecado que está fora do corpo, mas uma purificação do pecado da morte que habita, que está dentro do corpo. O pecado que meu eu consiste não executou. Romanos 7, versículo 17. O pecado do qual minha mente não participou. Romanos 7, versículo 25. Cujo pecado eu desconheço de antemão, do qual sou ignorante, sobre o qual não tenho luz e não posso controlar. Este é o pecado pelo qual não reconheço lei. O pecado no qual eu não caí, porque fui tentado. O pecado que eu fielmente ando na luz, não cometendo pecado. Começa a ver um pouco a pouco o pecado que Paulo chama de obras do corpo, em Romanos 8, versículo 13, e que colocamos até a morte pelo Espírito. O pecado do qual somos purificados pela outra parte do agente da limpeza. Agora vamos compreender o poder da cruz. Em vez de dizer o poder do sangue de Jesus, também podemos dizer o poder da cruz. E podemos dizer que é duplo. Um poder procede do fato que ele foi crucificado por nós. E outro poder menos conhecido é o poder que procede de ser crucificado pela fé com ele. O primeiro poder resulta em perdão. O segundo poder resulta em vitória e santificação. Que a segunda purificação, santificação, não como a primeira purificação, perdão. Não ocorre em um momento. É evidente com toda a clareza e força desejáveis de 1 de João, capítulo 1, versículo 8. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se Deus me abençoou ricamente e me deu, como a palavra diz, mais do que a vitória, para que eu não tenha consciência de nada que esteja errado comigo, para que eu tenha uma boa consciência em todas as áreas, para que eu viva uma vida feliz, em justiça, paz e alegria no Espírito Santo e atualmente não tenho conhecimento de nenhum pecado, mas quero dizer que não tenho mais pecado. Que todo pecado em todos os sentidos e alcance da palavra foi removido, porque as Escrituras me julgam mais poderosamente. Andando na luz e ao mesmo tempo sendo humildes e amantes da verdade, veremos com o passar do tempo muitos pecados que nunca vimos antes e dos quais o sangue de Jesus também nos purificará. O sangue de Jesus, o Filho de Deus, nos limpa de todos os pecados que gradualmente conseguimos ver sob uma luz constantemente crescente, à medida que aceitamos o julgamento da luz, matando as obras do corpo pelo Espírito. Esta purificação, salvação, é santificação. Apocalipse 22, versículo 11. Ou crescimento até aquele que é o cabeça em todas as coisas, ou está equipado para a obra do ministério, para todas as boas obras, ou crescimento na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Por meio disso adquirimos os tesouros de sabedoria e conhecimento que estão ocultos nele. Este é o caminho da cruz, o caminho do sacrifício, o caminho do sofrimento, o caminho da morte, o caminho da verdade, o caminho da retidão, o caminho do amor, o caminho da pureza,
o caminho da sabedoria e o caminho da vida. E por fim, o sangue de Jesus, purificação exterior e interior. Existe, portanto, um poder de limpeza duplo no sangue de Jesus. A única limpeza ocorre em um momento. No momento, recebemos pela fé perdão por todos os pecados que cometemos. A segunda limpeza é um processo contínuo pelo qual nós, pela fé, somos limpos de todo o pecado interior inconsciente, quando o reconhecemos. Então vamos lá para mais uma testificação sobre a palavra desta noite. A Bíblia ensina claramente que Deus fez provisões para o perdão dos nossos pecados. No entanto, existem muitas pessoas que têm muita dificuldade em acreditar que o perdão está disponível para certos pecados e escolhas que fizeram na vida. Assim, elas continuam a viver em um estado compartimentando em que sua consciência mental e seus conhecimentos de coração não coincidem e a pessoa não pode aceitar o perdão de Deus. Para restaurar a intimidade com nosso Pai é um aspecto muito importante do perdão e talvez seja melhor compreendido na relação entre pai e filho. Quando uma criança decide fazer algo errado, um pai amoroso só precisa saber que a criança está sinceramente arrependida por suas ações para a reconciliação e intimidade serem restauradas. Da mesma maneira, Deus quer que nós assumimos a responsabilidade por nossas ações, admitindo que estávamos errados. Mudamos nossa atitude e verbalizamos nossa tristeza, a fim de restaurar a intimidade com Ele. No entanto, precisamos entender que, mesmo que há perdão, que também há consequências. A Bíblia nos ensina o que o homem semeia, isso também colherá. Gálatas 6, versículo 7. Para alguns, pode ser um efeito duradouro sobre a saúde das consequências do abuso de drogas ou do álcool, ou pode ser uma doença transmitida sexual que não tem cura. E para outros pode ser algo completamente diferente e muito secreto que está enterrado em sua alma, como tendo tido um aborto do qual nunca ninguém soube. Em qualquer caso, é tentador para a pessoa interpretar consequências duradouras como um sinal de julgamento e rejeição contínua de Deus. Embora, em muitos casos, as pessoas têm que viver com as consequências de sua desobediência, o nosso amoroso Pai Celestial está sempre pronto para nos perdoar de todas as ofensas. Deus está sempre chamando os pecadores para buscá-lo e lhes promete o perdão quando eles realmente se arrependem. É por causa de sua grande misericórdia e graça que Deus resgata o crente do poder das trevas, que começou no Jardim do Éden. Jesus veio à Terra para restaurar a nossa relação com o Pai. Ele estende um convite amoroso para o perdão de pecados que só é possível através do seu sangue derramado. Ele deu sua vida para que possamos viver. Somos perdoados por causa de sua obediência e sacrifício na cruz e por pagar a nossa tremenda dívida de pecado. Em Romanos 3, versículo 24, lemos que todos nós, justificados gratuitamente por sua graça por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Podemos demonstrar como nosso Pai Celestial nos quer amar, aceitar e nos perdoar quando nos voltamos para Ele. Jesus contou a parábola do filho que desperdiçou a sua herança e viveu uma vida imoral, e quando ele não tinha mais nada, nem comida para comer, ele decidiu voltar para casa. Seu pai nunca desistiu dele. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. Lucas 15, versículo 20. Esta é a forma como o nosso Pai Celestial nos vê.
nos dá as boas-vindas, nos perdoa e nos ama mesmo depois que pecamos bem feio, e em seguida voltamos a Ele. Ele é movido de compaixão e nos acolhe de braços abertos. Em João 8, versículo 3 a 11, a história é contada de uma mulher que foi surpreendida no ato de adultério e os escribas e os fariseus trouxeram essa mulher diante de Jesus. Eles queriam apedrejá-las. No entanto, Jesus lhe disse: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Que cada um deles foi condenado em sua própria consciência e se afastaram. Quando Jesus e a mulher foram os únicos que estavam lá, ele disse a ela: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Então Jesus declarou: eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. E mesmo quando Jesus estava morrendo na cruz, ele mostrou compaixão para o criminoso que estava pendurado na cruz ao lado dele quando ele confessou que ele merecia o castigo. E pediu a Jesus que se lembrara dele quando ele entrara no seu reino. E Jesus, em toda a sua misericórdia, lhe disse: em verdade te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23, versículo 43. Há tantas belas histórias de perdão na Bíblia, e é o desejo profundo de Deus de ver pecadores voltar para Ele e receber o perdão por seus pecados. Há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende e se dirige a Deus. Lucas 15, versículo 10. Precisamos entender que, quando nos tornamos filhos de Deus, somos uma nova criatura. O nosso passado é limpo e recebemos uma nova vida. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Portanto, agora não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8, versículo 1. Porque Jesus não veio aqui para condenar-nos, mas para nos salvar. João capítulo 3, versículo 17. Deus não somente perdoa os nossos pecados, mas Ele também se esquece dos nossos pecados. Porque Deus nos ama e Ele não se lembra mais dos nossos pecados. Isaías 43, versículo 25 e em Salmos capítulo 103, versículo 12 diz: quando os nossos pecados são perdoados, eles são removidos de nós, como o Oriente está longe do Ocidente. Em Filipenses capítulo 3, versículo 3, a palavra diz: não é dito para não olhar para o passado, mas avançar em direção ao futuro. Em Hebreus 9, versículo 14, a palavra diz: o próprio Deus não se lembra dos nossos pecados. Então, por que continuamos lembrando-nos deles? Deus quer que nos perdoemos a nós mesmos e permitimos que o sangue de Jesus nos lave e limpe a nossa consciência de todo o mal que temos feito. Por favor, lembre-se que quando Deus perdoa, Ele remove o pecado e restaura a alma, meu irmão, minha irmã. Devemos lembrar que, definitivamente, vamos experimentar uma transformação em nossa vida verdadeiramente mudará quando nós entregamos nossa vida a Jesus Cristo, porque a verdadeira salvação sempre traz transformação. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, a palavra diz: Deus tornou o pecado por nós aquele que não tinha pecado, para nele nos tornássemos justiça de Deus. E eu encerro este encontro nesta noite com o seguinte pensamento, meu irmão, minha irmã. Confessar os nossos pecados significa que vemos nosso pecado da mesma forma que Deus os vê, o mesmo desgosto e desdém deles. Esse tipo de confissão abre nosso coração ao dilúvio da graça do céu. Deus compartilha conosco a doce libertação do pecado que Jesus comprou no Calvário. Nossos pecados não são apenas perdoados, mas somos purificados. Não somos mais pecadores e a mancha do pecado é removida. Somos limpos, perfeitos e sem mácula por causa da graça purificadora de Deus. Vamos viver de tal forma que reflitamos este incrível presente.
A palavra de hoje foi semeada em corações quebrantados para a honra e a glória do Senhor. Assim seja, assim diz o Senhor. Amém. E graças a Deus, graças a Deus. Curve a cabeça e oremos. Pai, confesso ao Senhor meus pecados. Agora, para você também, que está agora conectado nesta oração, verbalize a Deus seus pecados especificamente. Sim, por favor, perdoe-me, e você se abre com Deus. Obrigado por me permitir ser honesto com o Senhor e compartilhar minha frustração e minha tristeza por tê-los cometido. Por favor, liberte-me do poder sobre minha vida e dê-me a confiança de que o não só me perdoou, mas também me purificou e santificou. No nome do Senhor Jesus eu oro e agradeço e enalteço pelo seu santo nome. Amém. E graças a Deus. Meu irmão e irmã, a minha oração é encerrada agora, mas você verbalize a Deus todos os seus pecados de forma especificada. Sim, converse com Ele, não existe um gabarito, mas inicia a sua oração falando: Pai, confesso ao Senhor meus pecados. Por favor, perdoe-me. E você rasga o verbo com o Senhor. Eu creio na sua libertação nesta noite, para a honra e a glória de Jesus. Amém. E graças a Deus.